Estamos aqui com Felipe Sotomayor, CEO da Verius, uma empresa que a gente admira bastante no mercado financeiro, que a gente até brinca, né, que está no lado da luz do mercado financeiro. E o Felipe gentilmente cedeu aí alguns minutos da sua agenda para conversar conosco, para conversar com você, né, que faz parte da nossa audiência aqui no Clube do Valor. Então, antes de mais nada, obrigado aí, Felipe, pelo teu tempo. Obrigado pelo convite, Ramiro, imagina. É um prazer. Show de bola. A história do Felipe é muito legal e ela tem bastante tempo, né, no mercado financeiro. Eles começaram, depois até a gente vai contar melhor no vídeo Empresas do Mercado Financeiro. Mas, enfim, o Felipe já está aí há 8, 9 anos. Eu, na física, estou há 11 anos no mercado financeiro. Na física, há 11 anos e desde o início do projeto da Verius, do primeiro lá atrás. A marca Verius é de 2013. 2013. Então tem 6 anos, mas ela já veio de um embrião que era uma coisa muito diferente, mas que já tinha os mesmos valores, os mesmos princípios por trás, ligados à transparência, ligados ao alinhamento com o cliente e uma vontade de um pouco mudar a forma como as coisas são feitas. Muito legal. E toda essa trajetória aí, Felipe, 11 anos de investidor, 6 anos da Verius e um pouco mais, né, do projeto Embrião. Eu queria entender, a gente tem a convicção que a gente aprende muito com os erros que a gente comete e que a gente vê os outros cometendo, né? Tem que uma pessoa inteligente aprende com os seus erros e uma sábia aprende com os erros dos outros. Então eu queria começar essa entrevista perguntando se tu tem algum erro teu que tu gostaria de compartilhar, o erro e sua lição subsequente, e se tem algum tipo de erro comum que você vê tanto os clientes da Verius quanto as pessoas do mercado financeiro como um todo cometendo com seu dinheiro. Acho que é mais fácil começar com os erros dos outros. Tem vários erros que são comuns, que a gente vê se repetir muitas vezes, né? Então acho que é isso que a gente deveria olhar mais. E até, infelizmente, alguns deles são estimulados pelo mercado financeiro. Então, um que eu considero muito grave, que acontece com muita frequência, e grave porque às vezes o resultado é catastrófico, é escolher investimento com base na rentabilidade do ano passado, né? Ou do mês passado, semestre, enfim, rentabilidade passada. A CVM, né, que é o órgão, vamos botar aí, o xerife do mercado financeiro, obriga, por exemplo, os fundos a divulgarem a frase lá, né, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, como um aviso para as pessoas entenderem que elas não deveriam fazer isso, mas ainda assim, quando você pega uma pessoa que vende diversos investimentos, é mais fácil para o vendedor vender quem rendeu muito no ano passado. Então acaba tendo um estímulo para isso acontecer. E muitas vezes, quem rendeu muito no ano passado foi alguém que tomou um risco muito alto e dessa vez deu certo, né? Mas a maioria dos clientes não está preparado para o nível de risco que aquele produto tem. Se o cara já rendeu muito, ele provavelmente tem mais chance agora de tomar um revés aí do mercado. E aí as pessoas acabam se frustrando com o resultado, ou o que é pior, às vezes alguém que está fazendo um primeiro movimento em direção de buscar uma rentabilidade melhor, sair da poupança, sair de um CDB básico, comete esse erro, se frustra tanto, fica tão machucado com essa queda que volta para a poupança e não sai mais de lá. E acaba sendo um erro com consequência para a vida toda. Então, esse é um que eu não canso de reforçar que as pessoas têm que tomar cuidado. E existem alguns mais sutis que também acontecem muito e se fala menos sobre eles. Então acho que vale a gente mencionar. Por exemplo, muita gente compra produtos sem liquidez, ou seja, tem um prazo de resgate de 30 dias, de 60 dias, 90 dias, ou que tem uma data de vencimento lá na frente e não pode vender no meio do caminho. Ou que se vender vai perder todo o rendimento, né? Que é a mesma coisa que não poder vender. Porque o que acontece? As pessoas, na hora de comprar esse produto, elas entendem a necessidade e até às vezes é uma vantagem não ter liquidez, porque você pode, né, ter a oportunidade de gerir melhor esse dinheiro e ter uma rentabilidade melhor. Então elas entendem a razão de não ter liquidez, elas compram, mas elas esquecem. E aí, principalmente se você não tem uma reserva de liquidez, que pode ser reserva de segurança, reserva de emergência, tem vários nomes, mas essa reserva de liquidez, eu já cansei de ver, a gente já trabalhou durante muito tempo com fundos de investimento que tinham prazo de resgate mais dilatados, 30 a 90 dias. O cliente compra, eu tenho certeza que a gente sempre explicou isso com muita clareza, mas na hora de pedir o resgate ele fala, eu precisava daquele dinheiro urgente. A gente fala, mas esse dinheiro está num fundo de 90 dias. Esqueci, não sabia, preciso para ontem, o que eu posso fazer? E aí tem fundo que não deixa, não tem como. Tem fundo que tem uma penalidade para sair com pressa, então é ruim também para o cliente, né? E tem, por exemplo, LCI, LCA também, que na hora de resgatar você perde a rentabilidade. Então, eu não sei se o erro aí é comprar o produto sem liquidez ou é comprar o produto sem liquidez sem ter a reserva de emergência, né? A reserva de liquidez. Acho que é mais o segundo caso, é comprar errado, sem... Talvez seja o erro verdadeiro, seja não organizar suas finanças por diferentes caixinhas, que não significa necessariamente o dinheiro da casa, dinheiro do carro, dinheiro... Mas assim, reserva de liquidez tem que ter.
pensar na aposentadoria tem que ter, e o resto todo você pode ter uma gestão um pouco mais unificada ali para outros objetivos. Perfeito, isso está muito ligado, né, ao conceito de planejamento financeiro pessoal, total. De dividir em objetivos diferentes. É o mínimo, né? O proto-planejamento financeiro, esse mínimo, dividir essas 3 caixinhas aí é o mínimo. E um até tá ligado ao outro, né? Porque a gente acompanha pelos comentários dos vídeos, principalmente, às vezes e-mails que a gente recebe. O pessoal, assim, começou a investir na bolsa e fica nervoso. Tô vendo aqui, caiu 2,5% ontem, o que tu acha? No Instagram toda hora, né? Abre e pergunta pra mim, o que tu acha do mercado que caiu 3% na semana passada? Que a gente ache, né, as coisas, explique muitas coisas, é engraçado isso. Aquele momento, né, que a pessoa ela investiu, provavelmente sem algum plano algum, daqui a pouco porque a bolsa subiu muito nos últimos anos, não sei, e daí acaba surtando um pouco essa liquidez e, enfim, né, cometendo erros. Sim, que já é um grande sinal de que aquele dinheiro não deveria estar ali, né? Se você está nervoso, um dinheiro que está em bolsa, uma queda de 2%, você está nervoso, é um dinheiro que não devia estar lá. Exatamente. E virando um pouco a chave, Felipe, para o lado de acertos. Acho que a gente até aprende mais com os erros, mas é legal compartilhar acertos até para inspirar as pessoas a tomarem boas decisões. Não sei se tem algum legal para compartilhar tanto teu quanto de algum caso específico de algum cliente, enfim, alguma coisa que tenha visto no mercado. Cara, eu até estava pensando porque eu não falei o meu erro, né? E eu estava pensando num negócio ligado, mas é uma coisa que a minha experiência vale, eu conto no dia a dia para as pessoas próximas, mas eu não acho que é uma coisa que dá para estimular que todo mundo adote em massa, porque é uma coisa muito trabalhosa e acho que pouca gente tem a paciência de fazer isso, mas acho que um erro que eu cometi, o acerto que depois corrigiu isso, né, o erro talvez tenha sido, desde muito pequeno eu sou muito preocupado em juntar dinheiro, em viver abaixo da minha possibilidade, mesmo quando eu ganhava ali uma mesadinha, ou no meu primeiro emprego eu ganhava R$505 a trabalhar meio período. Eu não tinha conta para pagar na época, né? Então eu pagava a conta do meu celular só e os meus gastos pessoais no dia a dia, mas eu fazia questão de guardar pelo menos 150 ali. Então, mas mesmo antes, muito antes disso, da infância, todo o dinheiro que eu ganhava, assim, na época que nem era reais ainda, eu ganhava da minha avó no aniversário, no Natal, eu ia guardando na poupança. Eu lembro que era uma poupança, eu adorava receber os tratinhos da poupança. E acho que o erro talvez foi ter guardado demais sem pensar em usar. Sem planejar usar, porque acho que também, né, dinheiro está aí para a gente usar e para fazer as coisas. E onde eu acho que eu virei esse erro em um acerto foi quando comecei a adotar um orçamento pessoal. Mas eu tenho o discernimento de que não é uma coisa que dá para recomendar para todo mundo, porque é trabalhoso. Eu uso hoje um aplicativo americano chamado YNAB, o nome é a sigla para You Need a Budget. E eu já tenho uma palestra minha no YouTube sobre isso, que eu fiz lá no Google Campus, é bem legal. O orçamento pessoal é diferente de anotar despesas. Anotar despesas é você olhar para trás e entender como você gastou o seu dinheiro, e isso tem o seu valor. Tem o seu momento, se você não está entendendo para onde vai o dinheiro, tem uma hora que você tem que fazer isso para assumir um pouco o rumo da situação. Mas o orçamento pessoal, para mim, é um grande acerto, porque eu olho para frente. Ele começa, né, e até o YNAB tem muito recurso também, muitas aulas e coisas online, e fala, começa com quanto dinheiro você tem hoje disponível. Né? Então anota o saldo que tem em cada conta e pensa, o que esse dinheiro precisa fazer por mim antes de eu receber o próximo salário? E você vai alocando esse dinheiro, ele fala que você tem que, para cada R$1, você tem que dar um job, um serviço para esse dinheiro. Então você já tem que prever o que o dinheiro vai fazer e você vai vendo quanto sobra, porque a gente é muito ruim de contabilidade mental. Total. Então você já vai alocando para as coisas que são, primeiro, essenciais, depois as que você valoriza que são importantes, depois as menos importantes, e assim você garante que o que é importante vai estar coberto. Fantástico, muito bom. E no final acaba sobrando muito mais. É engraçado, você acaba gastando mais, gastando melhor. Então acho que você tira mais valor, mais proveito do dinheiro que você tem. Para mim, mudou minha vida. Eu falo isso para todo mundo, conheço pouquíssimas pessoas que adotaram e elas falam, mudou minha vida também. Mas é difícil. É difícil, né? A gente acompanha muito isso, tem workshops que a gente faz. E é algo que as pessoas, mas demora 20 minutos por dia aqui, sei lá, tanto para a parte de anotar quanto para a parte de planejar para onde vai o dinheiro. A gente sempre traz, né, uma comparação, tipo, cara, tu não planeja, sei lá, uma comemoração de uma festa de aniversário, uma viagem e tal, planeja suas finanças também. Tão importante quanto ou mais. Eu diria, de 30 a 40 minutos uma vez por semana, no final de semana. Show de bola. Eu dou uma olhada, porque eu não consigo criar o hábito de anotar todo dia, não consigo. Sim. Também você tem que aceitar suas limitações. Aí chega no final de semana, eu dou uma atualizada. E tem alguns macetes que facilitam muito. Por exemplo, todo o dinheiro que eu saco, eu não vou anotar. O saque eu considero como um gasto na categoria de... Se tem uma categoria de dinheiro que eu não vou anotar, que eles chamam de spending money, é o dinheiro livre. E toda vez que eu saco o dinheiro, ele já é dinheiro livre. Então, eu não controlo nada que não tenha comprovante ou extrato.
Aí tudo que eu controlo está no extrator do cartão de crédito ou do banco, ou da corretora. Então, fica fácil de eu tirar o atraso uma vez por semana. Então, eu consegui criar um sistema onde eu não me sacrifico demais e não perco o controle. Ah, muito legal. Baita dica aí pro pessoal que está nos assistindo. Não, muito legal, Felipe. E agora, trazendo um pouco, né, para a questão de decisões de investimento financeiros, um ponto que eu gosto muito, até me trouxe aqui a te entrevistar, é da pegada que vocês têm de foco no longo prazo, foco em reduzir custo, em otimizar os pontos que o investidor controla e deixar, né, a coisa acontecer no longo prazo com uma decisão seguindo uma boa alocação de ativos, uma alocação com uma política de investimentos muito clara. Enfim, a gente admira muito alinhado nisso no nosso trabalho. E um ponto que a gente tem muita dificuldade, e eu imagino que vocês tenham também, é vender essa ideia de longo prazo, da pessoa fazer um orçamento para conseguir poupar dinheiro, para investir, para conquistar os objetivos financeiros, num mercado que até chamo de bastante prostituído, porque vende muito coisa do curto prazo. As 3 melhores pagadoras de dividendos para esse mês, a estratégia que vai te multiplicar por 100 o dinheiro em 90 dias, dobrar a renda com termo de compromisso ou rasga o termo se não for em um mês. É o dinheiro fácil, né? É o dinheiro fácil. E até aqui, né, esse vídeo, se eu colocasse o título, as 3 dicas para esse mês do Felipe para você enriquecer, com certeza seria mais gente nos assistindo. Ia ter mais clique. Eu não sei se ia chegar no final, mas ia ter muito clique. Exatamente. Então, como é que vocês lidam com isso? Até perguntando interesse próprio, porque a gente tem muita dificuldade em conseguir, né, trabalhar com essa seriedade nas lições, nos ensinamentos, de visão de longo prazo no mercado que foca muito no curto. Sim. Eu acho que tudo está ligado ao alinhamento de expectativa, né? Então, hoje em dia, falar de investimento no Brasil não é segredo para ninguém que você tem que passar por educação financeira em vários aspectos. E tem uma dificuldade, que eu também já ouvi uma vez num evento da CVM, em que a gente estava palestrando, muito boa, alguém na plateia levantou a mão e falou assim, legal que vocês estão falando de educação financeira, mas alguém já perguntou se o investidor brasileiro médio quer ser educado financeiramente? E não é nem o investidor, né? É se o brasileiro quer ser educado financeiramente, porque dá trabalho. Correr atrás de informação, ainda que você faça uma curadoria e entregue na mão da pessoa, se você entregar um manual de como cuidar bem do seu dinheiro, ninguém vai ler. Ninguém vai chegar além da página 3, né? Então eu acho que está muito ligado a você dar pouca informação aos poucos, na hora certa. Então no conjunto você vai dar muita informação, mas você vai dando aos pouquinhos de acordo com o que é necessário naquele momento da jornada do cliente. Quer dizer que eu já resolvi como faz isso, está tudo funcionando? Não, é um desafio constante de melhoria, tem muitos planos ainda que eu não consegui colocar em prática, a gente está trabalhando aos poucos para isso, mas eu acho que passa por aí. E você nivelar expectativas e ao mesmo tempo reconhecer as limitações que a gente tem de ser humano mesmo, né? De ser um ser humano. As pessoas têm essa coisa de querer o dinheiro fácil, de querer a multiplicação, então assim, você falar não pode, é proibido, também outra coisa que as pessoas mais vão querer é fazer o que é proibido. Então, é mais você orientar para como fazer isso de forma responsável, né? Separa um dinheiro, como a gente falou aqui, o planejamento financeiro no mínimo 3 caixinhas, a liquidez, a aposentadoria e os outros objetivos, eu tenho até olhado para ele como 4, ou pensando numa 4ª, que é o dinheiro para as tacadas de sorte, para arriscar, para correr atrás. Então assim, não ponha em risco a tua vida financeira para perseguir esse tipo de coisa. Agora, se você já tem uma reserva de liquidez, já tem uma reserva para se aposentar com conforto, já está juntando dinheiro para os seus objetivos de médio prazo. Por que não separar um pouquinho, que não vai prejudicar esse grande planejamento? Separa lá. E aí eu não vou falar em valores porque depende muito da tua realidade, mas separa um pouquinho para fazer essa coisa de brincar no mercado financeiro, né? Tem muita gente que fala, mercado financeiro, vou fazer uma aposta na bolsa, isso... Durante anos isso me dava um arrepio na espinha, tipo, aposta, a bolsa não é um cassino, não é aposta, mas... acho que isso vem um pouco da gente amadurecendo e entendendo as pessoas querem apostar também, querem fazer essa brincadeira. Natureza. Então assim, faça de forma responsável. Eu já fui em cassino, eu não jogo na Mega Sena, nada disso, mas eu não tenho tanto apelo para mim isso, mas já fui em cassino e já me diverti no cassino lá um pouco. Eu separei, eu falei, eu vou gastar no máximo esse tanto, né? Tentei gerenciar para durar o máximo possível, já participei muito de mesa de poker online também. Tem uma adrenalina daquilo ali. Sim. Então não prive os seus clientes dessa adrenalina, entendeu? Oriente eles como fazer isso sem se prejudicar no macro. Legal. Muito legal esse ponto de vista. Diferente, né? Do Diferente. Talvez até diferente do que a gente tenha conversado com você lá atrás. Pode Porque ser. são coisas que ao longo desse tempo a gente vem
absorvendo e aprendendo do convívio mesmo com as pessoas. Ah, que beleza, muito legal. Bom, outra dica aí valiosa, né, para vocês. E para fechar, Felipe, essa conversa, acho que ela tá muito boa, mas a gente sempre tem uma restrição de tempo do vídeo. Vamos lá. Tem 3 coisas que a gente sempre fecha aqui uma entrevista. Primeira, abrir aí, né, o canal Clube do Valor para uma mensagem tua. Se quiser dar mais uma mensagem além de todas aqui, que surgiram naturalmente. Tá. Depois, recomendação de um livro que tenha sido um divisor de águas na tua vida, ou que pelo menos tu acha que vai ajudar bastante a nossa audiência a tomar boas decisões. E uma pessoa que você admira e que acha que seria legal também de conversar no futuro. Putz, tá bom. Bastante coisa. Acho que vou começar pelo livro e acho que eu vou falar 2 livros que não sei se dá para considerar um marco na minha vida, mas que tem mensagens sucintas que eu acho que são poderosas e transformadoras, né? Eu até mencionei um outro livro, você falou, tem gente que fala muito do Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que, se quem nunca leu, eu acho que foi um dos primeiros livros assim meio que transformadores de finanças, né, de como encarar o seu dinheiro, de finanças pessoais de forma diferente. Acho que vale para quem não conhece dar uma lida, principalmente, mas eu resumiria assim, pela questão de você aprender a encarar os teus bens como aqueles que geram dinheiro e aqueles que te consomem dinheiro. Porque isso é você olhar para a tua realidade financeira com isso em mente muda tudo. E aí depois, acho que um passo um pouquinho mais pra frente, porque eu imagino que no seu canal todo mundo ou já leu ou já não quer ler o Pai Rico, Pai Pobre, porque essa dica já deve ter rolado lá também. Os 2 livros do Carl Richards. O Carl Richards, ele é um colunista no New York Times, né? Ele é conhecido como The Sketch Guy, porque ele costuma explicar conceitos financeiros com um rabisco de guardanapo, um sketch. E ele tem o primeiro livro dele é o Behavior Gap, que em português acho que chama Você e Seu Dinheiro. Isso, como evitar fazer besteira, uma coisa assim. E o segundo é o The One Page Financial Plan, que eu acho que não saiu em português ainda, mas é o plano financeiro de uma página. A gente também já destrinchou esse livro no nosso blog. O Behavior Gap fala muito dos erros que a gente comete quando está investindo, né? Então ele fala, o gap a que ele se refere, né? A diferença é o resultado médio do mercado e o resultado médio dos investidores, que é menor. E esse erro, ele fala, é o preço que você paga por ficar tentando ganhar mais e errando, né? E tem uma série de ensinamentos valiosos. E o One Page Financial Plan fala muito do que a gente tocou aqui, de você organizar suas finanças de forma simples, né? Então ele prega muito que se for complicado demais, as pessoas não vão fazer. Então ele fala, você tem que conseguir fazer um plano que caiba em uma folha de papel A4, com acho que são 4 ou 5 tópicos que você possa botar na parede e deixar à vista. Não adianta um plano complexo que vira um livrinho que você guarda na gaveta. Então acho que esses 2 valem muito. Eu gosto sempre de reforçar para você ter cuidado com quem você ouve em relação a dinheiro. Você falou de mercado prostituído, o Carl Richards tem uma expressão que ele fala de pornografia financeira. O mercado financeiro em geral não é teu amigo e não está trabalhando para você. Né? Procura entender como é que as pessoas se remuneram, acho que isso é uma coisa que também que a gente já deve ter tocado na nossa outra conversa. Procura entender como as pessoas ganham dinheiro, entenda que ninguém trabalha de graça, se você não está pagando, você ou é o produto, como o caso do Facebook, uma coisa assim, ou tem alguém pagando para a pessoa te atender, né? E aí qual que é o interesse que está por trás disso? Acho que isso não deve ser esquecido nunca. Então tá aí a mensagem, check. Muito bom. E alguém que para você entrevistar de mercado financeiro também? Que possa agregar aí o valor de qualquer forma, seja num nicho mais específico do mercado financeiro, seja finanças pessoais, dinheiro, marketing, enfim, temas que a gente trabalha aqui no Clube do Valor. Nossa, Ramiro, aí você me compromete que se eu indicar um, pode causar problema com o outro. Eu acho que eu vou te dar algumas dicas em off depois para você botar na tua pauta, avaliar e ver se faz sentido, tá bom? Fico devendo essa no vídeo. Não, tranquilo, não é todo mundo que responde, é uma pergunta bem chata, acho que até vou tirar do roteiro. Tá bom. Próximas. Mas valeu, muito obrigado, Felipe. Cara, obrigado pela Excelente visita. essa oportunidade, sempre bom estar aqui na pelo Verius, conhecer o pessoal. Exato, veio conhecer o nosso escritório novo. E vou deixar também aqui, né, os links da Verius, do canal no YouTube da Verius, Instagram e tudo mais. E se você curtiu, né, dá o like, se inscreve no canal, deixa um comentário e ajuda a fortalecer aí. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Comecei a dar uma suadinha.